Como proteger os nossos filhos de um mundo tão cruel? No programa de hoje nós vamos entender alguns princípios bíblicos que mostram a importância dos pais com os filhos nesse cuidado. E agora, no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos, começando mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica. Como é que você passou o final de semana? Feliz Dia das Mães aí para todas as mamães que acompanham o Escola Bíblica. Espero que você tenha homenageado, expressado carinho à sua mamãe. Estamos juntos mais uma semana estudando, estamos chegando ao nosso sexto estudo do nosso guia dessa temporada, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Nós estamos nesta lição, durante essa semana, nós vamos estudar ensinando o seu filho a se proteger. Queria mostrar um pouquinho aqui para você, só para você dar uma olhadinha. Vamos falar de um assunto muito delicado, muito sensível, mas de suma importância, que é o cuidado, a proteção com os nossos filhos. É uma lição que vai falar, que aborda as agressões, os abusos para as crianças, com as crianças, O abuso físico, emocional, de negligência e o abuso sexual. Nós nos preocupamos como entidade, como TV e também a comunidade religiosa que a Novo Tempo faz parte, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, também tem dedicado projetos, um momento durante o ano para motivar através de projetos contra qualquer tipo de violência. E nós vamos conversar um pouquinho essa semana. Eu quero tirar esses 2 primeiros dias para abordar o tema do cuidado que nós devemos ter com os nossos filhos à luz da Bíblia. A responsabilidade, nós já estudamos um tema, Livrai-os do Mal, que foi um tema dessa temporada, mas aqui nós vamos aprofundar um pouquinho essa ideia de que Deus nos dá a responsabilidade de cuidarmos dos nossos filhos. E nós vamos explorar o texto bíblico. Nós temos que cuidar, orientá-los e preveni-los de qualquer situação, de qualquer tipo de abuso. E também temos a responsabilidade, como cidadãos, como indivíduos, de denunciarmos qualquer tipo de ação que venha afetar os nossos filhos, que venha afetar as crianças, tanto na área física, emocional, de negligência, quanto na área sexual. Nós precisamos, porque nós temos um papel como cristãos e como cidadãos. Eu espero que durante a nossa conversa, as informações que a gente trouxer aqui para você sejam válidas para que a gente tenha um ambiente familiar, um ambiente social, um ambiente eclesiástico de mais paz e de respeito. E que também a gente crie uma geração que aprenda a se cuidar cada vez mais, e a gente crie uma geração que não aceite nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de violência. Nós desejamos que durante essa semana as orientações que a gente compartilhar sirvam de alerta, de um sinal e de preparação para o cuidado dos seus filhos aí na sua casa. Os dados estatísticos, a gente vai compartilhar alguns deles ao longo da semana, são realmente terríveis. E dentro do nosso país, os números são grandes e a gente precisa cumprir o nosso papel. Eu quero motivar você a pedir o seu guia de estudos, lembrando que você pode pedir através do WhatsApp. Vou virar para cá, aí você vê ali o conteúdo e também
está aí, ó, o nosso WhatsApp é o 12982 44 44 49. Esse você manda uma mensagem e aí você recebe um link, preenche o cadastro e vai receber na sua casa gratuitamente o nosso guia. Você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode ligar em horário comercial, que é o 0 operadora 12 21 27 31 21. E a minha pergunta, né, você já é um aluno da escola bíblica? Ainda não é? Então, faça contato conosco, peça seu guia de estudos e seja um aluno da nossa escola bíblica. Você sabia que aqui na TV Novo Tempo nós temos um departamento, uma escola, que temos atendentes? Se você tiver dúvidas, se você precisar ligar, você está lá fazendo sua lição, teve dúvidas, precisa tirar, né, específico desse guia, você liga para a gente. Os outros guias que a gente tem é o nosso atendimento ao nosso aluno. Então faça contato com a gente, seja um aluno da escola bíblica e receba o nosso material didático gratuitamente aí na sua casa. E ele é gratuito, eu não posso esquecer, porque ele tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Nós sempre vamos distribuir os nossos materiais, não vamos cobrar os nossos materiais da escola bíblica, porque os Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais, eles, com a sua doação, fazem com que a gente distribua gratuitamente, que a gente produza esses materiais da nossa escola. Os Anjos da Esperança são os patrocinadores da nossa escola bíblica. Então, obrigado a você que é um anjo da esperança. E neste mês, né, mês de maio, nós estamos comemorando 17 anos do projeto Anjos da Esperança. E olha, nesse mês, a motivação para comemorar com a gente os 17 anos é para você que é um anjo da esperança. Dá uma olhadinha aí, o recadinho que a gente tem para você, Anjo da Esperança. Dá uma olhadinha. Este ano, o projeto Anjos da Esperança completa 17 anos. E no nosso aniversário, você, doador, também pode ganhar presente. Neste mês de maio, convide 3 amigos para também serem doadores do projeto Anjos da Esperança. Ao aceitar a missão de convidar 3 amigos, você ganha de presente uma camiseta da Novo Tempo. Quanto mais anjos, mais a missão é levada adiante. Esses 3 amigos precisam ter um cadastro aqui no projeto Anjos da Esperança. Por isso, é essencial que você entre em contato conosco e passe o nome e telefone dos seus amigos para que possamos fazer contato com eles. Anjos da Esperança. Vista a camisa dessa missão. Vista a esperança. É isso aí mesmo, entendeu? Você, que é um anjo da esperança, convida 3 amigos, 3, e diga para eles, olha, explica o projeto, eles vão ter contato com a TV, e aí depois de explicar para eles e dizer, olha, seja um anjo da esperança, vamos levar mensagem através da rádio Novo Tempo, da TV, da web, aí você liga para a gente, é o 0 operadora 12 21 27 30 30, liga para a gente e passa o nome dos 3 amigos que a gente vai fazer contato com ele. Exatamente. E se esses 3 que você sugeriu se tornarem anjo da esperança, você ganha a nossa linda camiseta. Uma motivação, é só uma motivação, porque a motivação maior é levarmos a mensagem da palavra de Deus. Eu vou orar, eu vou para o intervalo e na volta eu não posso deixar de orar, porque semana passada aconteceu um negócio, olha, quero agradecer a você, eu vinha direto para o estudo e não orei no início e alguém falou assim, pastor, essa semana o senhor não orou no começo, então a gente vai para o intervalo, na volta, antes do estudo, a gente vai orar para começar, a gente já volta.
Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui nós estudamos os guias de estudos que são preparados pela nossa escola bíblica aqui na Novo Tempo. E nessa temporada estamos estudando Pais Preparados, Filhos de Caráter. São 8 temas para ajudar você no processo educacional, o cuidado com o seu filho. Eu queria dizer que essa semana a gente vai trabalhar a questão do ensinando o seu filho a se proteger, né? Questão do abuso físico, abuso emocional, de negligência e abuso sexual. Se você tiver alguma pergunta sobre este tema, você pode mandar para o WhatsApp do programa, nós vamos ter a participação da psicóloga, né? É o 12981091268. Então, se você tiver dúvidas sobre o tema de abuso infantil, 12981091268. Então, mande sua pergunta, nós teremos uma profissional em algum momento, como estivemos na semana passada, para conversar com a gente sobre esse assunto, tá? Tá aí na tela, ó, 12981091268. Então, não se constranja. Lógico que a gente vai ler a pergunta, não vamos expor nome nenhum aqui, mande a sua pergunta, tá bom? Vamos orar a Deus pedindo iluminação ao estudarmos esse assunto, que o Senhor esteja conosco para que a gente ensine os nossos filhos a se protegerem e que a gente cumpra também esse papel de proteção. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Temos tantos desafios no processo educacional, são tantas investidas do mal contra a família, contra o nosso lar. Agora nós queremos abrir a Tua Palavra e entender que o Senhor cuida de nós, mas o Senhor também quer que nós cuidemos dos nossos filhos. Nos ajude, Pai, agora. Eu peço uma bênção sobre cada casa, cada família. Se há alguma família que tem sofrido com algum tipo de violência contra os filhos, se algum filho, algum adulto que me ouve, quando criança passou por alguma situação como essa, meu Deus, que ele encontre um profissional e que ele encontre na Tua Palavra, no Senhor, a cura que ele necessita. Eu suplico por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quero convidar você a abrir a Bíblia. Tem um texto da Bíblia que eu particularmente gosto muito de analisar quando eu falo sobre o cuidado de Deus. E eu quero começar dessa forma, como a Bíblia traz para mim a responsabilidade do cuidado com os meus filhos e como Deus olha para mim, como Deus se preocupa conosco, como Deus quer que a gente viva bem. Isso não significa que em determinados momentos nós não possamos passar por momentos desafiadores, momentos de problemas e de dificuldade. Talvez uma das frases mais duras, acho que até já comentei aqui em algum momento, mais duras que eu já ouvi foi num aconselhamento. Uma jovem que havia passado por uma situação muito difícil de violência em casa e ela, em determinado momento, ela estava estudando a Bíblia, entendendo o amor de Deus e ela tinha dificuldade de relacionar esse amor de Deus por aquilo que ela havia passado. E ela disse: pastor, onde estava Deus naquele momento? Esse é o tipo de pergunta que nos choca. E eu, ali, naquele momento, tentei dizer para ela: o Senhor estava ali, do seu lado, derramando as lágrimas, chorando com você. E Ele é capaz hoje de curar todas as suas feridas, porque Ele entende a tua dor. E a palavra de Deus vem como cura para a gente. E o Senhor faz isso através da instrução de um profissional. E o Senhor quer que você tenha paz no coração, o Senhor quer que você esteja bem.
Eu queria que você tivesse esse olhar. Essa é a responsabilidade nossa, mas que está expressa do cuidado de Deus, e eu gosto de olhar a visão paterna que a gente encontra em Oséias, do capítulo 11. Lembra que esse é um livro profético, o contexto do livro de Oséias foi o abandono do povo de Deus, a sucessão de abandonos, eles não queriam estar ligados a Deus. E o Senhor dá essa mensagem dizendo assim: o Senhor ama vocês, o Senhor se preocupa com vocês. Essa é uma mensagem para aquele povo que havia abandonado os caminhos do Senhor. Mas esta é uma mensagem para todos nós também. O verso 1 diz: quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito eu chamei a meu filho. Sempre que eu leio esse texto, eu até ao citar aqui, eu devo ter feito isso já, eu parafraseio o texto, e eu queria que você parafraseasse colocando, o seu nome aqui, coloque de onde você veio. Quando o Gilmar era menino, eu o amei. E lá de Santa Catarina, de Blumenau, eu o chamei meu filho. Essa é uma expressão de um Deus próximo, de um Deus carinhoso, de um Deus que atenta para as suas necessidades. Quanto mais eu chamava, mais ele ia da minha presença. Sacrificava balaíns e queimava incenso às imagens de escultura. Mostra o abandono, eu não quero, como um rebelde, eu não quero estar ligado a Deus. Todavia, diz o texto, o verso 3, eu ensinei a andar ao Gilmar. Eu tomei nos meus braços, mas ele não percebia que eu o curava. Todavia, eu ensinei a andar a você, José, você, Pedro, você, Paulo, a você, Patrícia. Eu ensinei a andar, eu tomei nos meus braços. Essas são expressões bíblicas mostrando a figura de Deus como um Deus que cuida, um Deus que ampara, um Deus que toma nos braços, um Deus que viu o seu filho, aqui ele está falando da nação de Israel, crescer, pequena. Ele viu essa nação crescer, assim como você vê o seu filho, está vendo o seu filho. O verso 4, eu atraí com cordas humanas, com laços de amor, eu aliviei o peso que estava sobre eles, resumidamente diz essa porção do texto. E na última parte, e me inclinei para dar-lhes de comer. Expressões do cuidado de Deus, expressões do cuidado de Deus desde a tenra idade, desde pequenininho, o cuidado que Deus tem comigo e com você. Você se sente desta forma? Você se sente protegido por Deus? Talvez, como eu mencionei, você tenha uma página da sua história que marcou negativamente. Mas o Senhor está ali do seu lado para te curar definitivamente, para curar essa marca. E hoje o Senhor chama a mim e a você como pais para cuidarmos dos nossos filhos. Assim como Ele cuida, assim como Ele ampara, assim como Ele cura, o Senhor quer que a gente faça isso com os nossos filhos. Na sequência do texto, o verso 8 diz: como eu te deixaria, Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Como fazer-te um Zebuim? Sabe, cidades que foram eliminadas, que foram destruídas na destruição de Sodoma e Gomorra. Como eu faria isso com você? Eu não posso, você é meu filho. Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. O cuidado, o carinho expresso por Deus para cada um de nós e que Deus nos chama com responsabilidade para cuidarmos dos nossos filhos. E eu quero agora fazer uma outra análise para a nossa reflexão de cuidado com os nossos filhos, que são nesses 3 textos. Mateus capítulo 19, 13 a 15, Lucas capítulo 18, 15 a 17
e Marcos capítulo 10, 13 a 16. Os três textos falam da mesma história, da mesma situação. E por que que a gente tem esses três relatos? Porque a gente vai ver aqui, e essa é uma história muito conhecida para quem lê a Bíblia normalmente, a gente vai ver Jesus, as crianças sendo trazidas pelos seus pais ali para serem abençoadas, os discípulos impedindo aquele contexto, aquela situação, e o Senhor dizendo: eu quero que essas crianças, deixem que essas crianças venham a mim para que eu as abençoe. E desse relato, que é o mesmo, com três visões diferentes, a gente vai ver que alguns versos se assemelham, e em alguns um traz uma informação a mais do que outro. Nesses três textos, nós temos uma lição muito importante para o cuidado que nós devemos ter com os nossos filhos. Por que que o Senhor está dizendo isso? Por que que o Senhor quer abençoar as crianças, assim como nós devemos abençoar as nossas crianças? Você vai perceber que o Senhor é desejoso de dar a bênção e nós devemos ser desejosos de dar a bênção. Fazer com que as crianças se aproximem do Senhor Jesus. Eu quero analisar com você as visões diferentes e fica aqui para mim também, para nós, né, uma dica ao você estudar a Bíblia. Quando você tiver histórias que são repetitivas em outro contexto, elas repetem em um outro evangelho, leia a mesma história, porque cada evangelista tinha um público-alvo, tinha uma intenção com a sua mensagem. E um adiciona uma informação que o outro não colocou. E isso faz com que a gente entenda melhor o texto bíblico. Leia todo o contexto e a gente vai entender esse contexto que também é relevante, mas essa é uma dica ao ler a Bíblia. Eu quero que você encha seu coração neste momento e veja você como instrumento para abençoar os seus filhos. E a bênção se dá também através do cuidado. O primeiro verso, Mateus 19, verso 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. As crianças eram trazidas, essa era uma atitude de bênção. Normalmente, as crianças eram levadas para os líderes religiosos e, neste caso, estão sendo levadas para o Senhor Jesus. E o texto diz que os discípulos repreendiam. O verso, agora em Marcos, o mesmo episódio, capítulo 10, verso 13. Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Vejam só que no verso anterior ele diz para que impusesse as mãos e orasse, diz Mateus. Aqui ele está dizendo para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Então, a gente tem uma informação em Mateus aqui que amplia que esse tocasse era a bênção que os pais queriam que os seus filhos recebessem. E o texto do Evangelho de Lucas, traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. É a mesma expressão, para que elas fossem abençoadas. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Vejam que os três têm praticamente as mesmas expressões, Mateus acrescentando o pedido de bênção. Mas os três diz que elas tinham um obstáculo, e o próprio obstáculo estava dentro do meio em que o Senhor Jesus convivia. Os seus próprios discípulos criavam uma separação, não queriam que as crianças estivessem ali. Eu vou parar aqui, amanhã eu vou continuar a história. Mas eu quero dizer para você que todos nós somos escolhidos para sermos um veículo de bênção na vida dos nossos filhos. Todos nós temos a responsabilidade de fazer com que os nossos filhos estejam perto do Senhor para serem abençoadas. E isso começa com o nosso cuidado. Você deseja hoje
clamar ao Senhor Jesus para que você seja um instrumento para que o seu filho seja cuidado e abençoado? Você quer isso? Eu quero orar por isso nesse momento. Pai do céu, ajude-nos a aproximarmos os nossos filhos do Senhor para que eles recebam a bênção. Ajude-nos a cuidarmos dos nossos filhos, a protegermos os nossos filhos de qualquer investida do mal de alguém que queira tratá-los de forma injusta, imprópria. Nos ajude para isso. Eu clamo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.